Amém? Lucas capítulo 2, versículo 25, diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esse esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade que nós temos de descansar na certeza de que o Senhor é bom, descansar na certeza de que a tua palavra é vida para os nossos dias, que o teu evangelho muda a maneira como nós nos relacionamos contigo e com o mundo. Então nesta manhã nós te pedimos para que cada palavra aqui lançada possa se transformar em revelação para o nosso coração. Esse é o nosso desejo como igreja. Usa-nos, Senhor, apesar das nossas limitações, apesar de nós clamamos para que o teu Espírito realmente possa fluir neste lugar. Esse é o nosso desejo. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo à nossa vida. Transforma-nos nesta manhã e revela-nos quem Tu és, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema dessa mensagem de hoje é o encontro esperado. Você pode repetir comigo? O encontro esperado? Amém. Os encontros, eles carregam expectativa, seja um encontro mais simples até o encontro mais complexo. Às vezes é uma entrevista de emprego, às vezes é um pai que se reencontra com o filho depois de um tempo, às vezes é você reencontrando um grande amigo, e carrega-se uma expectativa de saber como é que vai ser esse encontro. A expectativa de se encontrar, às vezes alguém que você vai precisar pedir perdão, a expectativa de chegar alguém que vai resolver todos os seus problemas. É muito lindo, né? Eu amava quando eu era pequeno, eu sempre fui muito tímido, chegava às vezes em casa e eu não via a hora de ver a minha mãe e meu pai, porque eu sabia que eles poderiam resolver todos os meus problemas. Os encontros, eles carregam expectativa. Minha irmã foi passar um ano fora e meu pai, com muita saudade, no dia seguinte que minha irmã viajou, ele já postou no Facebook: faltam 364 dias para eu ver você de novo, Teté. Agora aqui nós estamos diante de um encontro que carrega uma expectativa muito maior. Simeão era um homem de Deus, um homem piedoso, que foi movido pelo Espírito, e Deus tinha falado para ele que ele não morreria enquanto não visse Jesus, enquanto não visse o Cristo do Senhor. E ele carregou aquela expectativa por um bom tempo. Agora, para a gente poder entender a expectativa que se tinha da vinda do Messias, porque o Messias é aquele que iria resgatar não simplesmente os judeus, mas os gentios também, que somos nós. O Messias iria trazer a salvação, iria trazer a restauração, iria trazer o consolo. Essa expectativa estava sendo carregada por anos, por anos. Eu só queria ler um texto para a gente poder entender essa expectativa. Está em Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a promessa de que viria o Messias para poder ferir a cabeça da serpente, venceria a morte. Agora um outro versículo para a gente poder entender, Gênesis capítulo 5, versículo 28, aqui é Lameque. Lameque é pai de Noé, Noé do barco da arca, sabe quem é, né? Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho, do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor o amaldiçoou. Olha só, Lameque achava
e tinha uma expectativa de que o filho dele pudesse ser aquele que fosse resgatar toda uma nação, toda uma geração. Lameque tinha uma expectativa: eu acho que o meu filho é aquele que é o prometido. E aí, não era, mas ao passar do tempo, os pais começavam a gerar essa expectativa diante dos seus filhos, então depositavam a esperança, dava-se o nome a eles, e falavam assim: olha, você vai ser aquele que vai resgatar o seu povo, você vai ser aquele que vai redimir o nosso povo, achando que era o Messias. Então essa expectativa, ela foi se perdurando ao longo dos anos. Será que agora? Será que agora? Será que agora? E às vezes eu e você carregamos expectativas para que coisas possam acontecer na nossa vida. Às vezes eu e você não vemos a hora de algumas coisas serem resolvidas, alguns ciclos serem fechados, algumas soluções de uma vez por todas. Deus, por que eu não me livro logo dessas coisas? Por que esse ciclo não encerra na minha vida? Por que tantas coisas eu preciso passar para que realmente aquilo que eu espero, aquilo que arde no meu coração, por que isso não se cumpre logo? Eu quero falar sobre um encontro que ele é muito mais especial do que qualquer outro encontro que a gente tem. Simeão teve um encontro com Jesus que alterou todos os outros encontros da vida dele. Isso significa que quando eu e você nos encontramos com Cristo todos os dias da nossa vida, todos os nossos encontros, todos os nossos ciclos, todas as nossas atmosferas, elas são transformadas pelo encontro que nós temos com Cristo Jesus. Amém? Então esse encontro tão aguardado chegou na vida de Simeão. E Simeão falou no versículo 28: tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Uma coisa que é importante a gente entender é que os encontros, eles são movidos pelo Espírito. Se você está aqui pela primeira vez, ou se você está vindo aqui faz um bom tempo, saiba que foi o Espírito Santo que te moveu até este lugar, porque os encontros, eles não são feitos de ações humanas, eles são ação do Espírito. Os encontros com Cristo são movidos pelo Espírito. Isso significa que se você está aqui, é porque o Espírito Santo te moveu até este lugar, e o desejo dele é para que você se abra, que você se revista da sua nova natureza, amém? Essa é a verdade de Cristo sobre as nossas vidas, e nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Agora, quando Simeão, no versículo 28, pega Jesus, o menino Jesus, nos braços, a primeira coisa que suscita no coração dele é: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Aleluia! O louvor, a adoração, ela é imediata quando você se encontra com Cristo. E se você acha que louvor é simplesmente as 3 músicas que cantam antes da palavra, você está muito enganado. O louvor, ele é muito mais do que isso. Então, a primeira evidência, o primeiro fruto que é gerado quando eu me encontro com Cristo todos os dias, não só uma única vez, é o louvor. E o louvor, ele mostra o seu apreço, ele mostra a sua gratidão. Quando você louva, você escolhe o Senhor em primeiro lugar, e você está dizendo: Senhor, o Senhor é o mais importante na minha vida, e ao me encontrar com Cristo, aquilo que eu encontro no Senhor, eu não encontro em mais nenhum lugar. O louvor é a maneira como você dedica ao Senhor, o louvor é as suas primícias, o louvor é você falar: Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Isso precisa ser uma evidência no seu coração. E o louvor, ele é muito mais do que música. Ele pode ser usado na Bíblia, aqui ele é usado como arma de guerra. A palavra louvor é citada mais de 460 vezes na Bíblia. Significa que ele é bem mais importante do que 3 músicas antes da pregação. O louvor, ele tem que fazer parte da sua vida todos os dias. Primeira coisa que você faz quando você acorda tem que ser louvar ao Senhor. Senhor, eu te louvo. Eu escolho o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Porque se o louvor, ele é usado como arma de guerra, em 2 Crônicas, existia um rei chamado Josafá.
E esse rei era o rei de Judá. E uma vez ele estava cercado dos moabitas e dos amonitas. E quando ele foi avisado, já estava muito em cima da hora de poder preparar qualquer coisa. Sabe quando as coisas te pegam de surpresa? Você não consegue se preparar? É como se a batalha te escolhesse, não você escolhesse a batalha, né? Porque às vezes você está pronto para a batalha. Você está ali, você está numa semana de vitória, você está pronto, você teve um aconselhamento com o pastor, você saiu assim, não, agora pode vir a batalha que for, que eu estou que estou. Mas não, Judá acordou num belo dia e viu-se cercado dos moabitas e dos amonitas. E aí ele chega diante do Senhor, Senhor, o que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo começa a falar sobre a vida de Josafá através de um profeta, e ele falou o seguinte: olha, monta no seu acampamento, no arraial, separa os levitas e coloquem eles louvando ao Senhor. Coloquem eles ali louvando ao Senhor. Você não vai ter tempo de montar nenhuma estratégia muito mirabolante, você não vai conseguir montar nenhuma armadilha. Faz o seguinte, monta no seu acampamento e manda o povo louvar. E aí a Bíblia fala que eles começaram a louvar o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Escuta que eles estavam louvando e adorando o Senhor antes mesmo de lutar e sem mesmo saber que eles iriam vencer. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom. Sabe o que aconteceu? Imediatamente Deus começou a armar armadilhas para os moabitas, os amonitas, e eles foram instantaneamente derrotados pelo louvor. Que coisa maravilhosa! Entenda que as batalhas na sua vida, elas são vencidas através da adoração. Porque quando você escolhe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você está entendendo que nada neste mundo, nada nesse âmbito terreno pode te tocar. O maligno não te toca porque você se revestiu da sua nova natureza, você se revestiu daquilo que Deus diz ao seu respeito, e você para de ouvir as vozes que estão ao seu redor e começa a ouvir a voz de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. São batalhas que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer, mas faz o seguinte, comece a louvar, crendo que essas batalhas já foram vencidas em Cristo Jesus, amém? As batalhas já foram vencidas em Cristo Jesus, isso é maravilhoso. Agora olha que interessante, Josafá, ele era o rei de Judá, que teve as suas batalhas vencidas pelo louvor. Em Apocalipse fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Isso significa que a primeira coisa que gerou no coração de quem se encontrou com Cristo é isso: Ele é aquele que vence as batalhas por mim, através do louvor, através da adoração. Então quando você se achegar ao Senhor, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer pedido, porque Deus conhece o seu coração, escolha Ele em primeiro lugar. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, eu escolho o Senhor, eu te louvo como arma de guerra, porque Tu és o leão da tribo de Judá, que já venceu as batalhas por mim. A grande verdade é que tem um monte de batalha que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer, um monte de conta que a gente acha que a gente não vai conseguir pagar. Senhor, eu errei tanto na minha vida, como eu vou vencer essa batalha? Senhor, eu estou há tanto tempo com esse vício. Senhor, eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Senhor, eu não sei o que fazer mais com a minha situação financeira. Sabe o que é isso? São contas que a gente nunca vai conseguir pagar, parece. Nada mais desesperador de você chegar num restaurante, comer igual um esfomeado, e depois quando você bate a mão no bolso, você esqueceu a carteira. É desesperador você não ter como pagar uma conta. É desesperador as coisas chegarem, as batalhas virem, as batalhas te escolherem e você não saber como reagir. É desesperador. Agora quando você se encontra com o leão da tribo de Judá, ele é aquele que já venceu as suas batalhas, já venceu as suas lutas. E sabe qual foi a última palavra que Jesus falou quando morreu na cruz? Está pago, está consumado. Está consumado. Todas as contas que você não poderia pagar agora foram pagas em Cristo Jesus.
Tudo aquilo que você não conseguiria fazer pela ação do seu braço, pela força do seu braço, você realmente não consegue, mas Jesus pagou na cruz. Isso é para falar que o Evangelho, ele nos coloca nessa dimensão de humildade, de falar assim, realmente, às vezes eu não consigo, mas quando eu me encontro com Cristo, todos os dias, eu me revisto dessa nova natureza, e eu entendo que está consumado, está pago. Se aproprie disso sobre o seu casamento, se aproprie disso sobre o seu trabalho, sobre as situações que você não consegue entender na sua vida, amém? A primeira coisa, o primeiro fruto, a primeira evidência é o louvor. Agora no versículo 29, diz assim: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos eles já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos. A segunda coisa que é gerada no coração de Simeão é a satisfação. Fala comigo, satisfação. Amém. A satisfação é o que é gerado no coração de Simeão logo depois que ele encontrou em Cristo Jesus tudo aquilo que ele precisava. Logo depois que ele começou a louvar o Senhor, logo depois que ele teve a consciência do amor, da fidelidade de Deus, daquilo que realmente foi colocado no coração, ele entendeu que as batalhas já foram vencidas, ele entendeu que aquilo já foi pago, e aí entra no coração dele a satisfação. A gente aprende desde pequeno, ou se você está aqui há pouco tempo, que o vazio do nosso coração tem exatamente o tamanho de Deus, amém? O vazio do nosso coração tem exatamente o tamanho de Deus. Tem até uma musiquinha com isso, mas eu não vou cantar para não passar vergonha. O vazio do nosso coração tem exatamente o tamanho de Deus. Isso é muito bonito quando nós preenchemos com Deus. Porque qual que é o tamanho de Deus? Ele é infinito, em largura, em altura, em profundidade. Ele é infinito. Agora existe um risco muito sério em nós não preenchermos num lugar que é infinito aquilo que deve ser preenchido. Isso significa que se você não preencher com Deus o vazio do seu coração, você vai ser um poço sem fundo. Se eu e você não preenchermos com o vazio do nosso coração o amor de Cristo Jesus, a plenitude de Cristo Jesus, nós iremos nos afundar naquilo que a gente acha que preenche o nosso coração. E às vezes você pode pensar em pecados, em vícios, e realmente isso é muito propício, pode ser sim. Agora às vezes a gente preenche o vazio do nosso coração com o trabalho. A gente acha que o trabalho vai saciar todas as nossas vontades, a gente acha que o dinheiro vai saciar todas as nossas vontades, e a gente busca, e quando a gente vê, a gente está cansado de tanto buscar, porque não estamos satisfeitos. A gente chega diante dos nossos relacionamentos, e espera tanto das pessoas, a gente chega diante das pessoas e começa a falar, o que você tem para me oferecer? E aí sabe que a gente se torna um poço sem fundo, porque aquilo que as pessoas nos oferecem nunca vai suprir aquilo que só Deus nos oferece. Uma vez Jesus chegou diante da mulher samaritana, que ela estava num poço, e diante da revelação que ele teve sobre ela, ele pede para ela chamar o marido dela, e ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. Ele fala, muito bem, porque você já teve 5 maridos, e a pessoa que está com você hoje, não é seu marido. O que Jesus estava falando era o seguinte, olha, o que você está procurando em relacionamentos, em pessoas, você nunca vai se saciar. Então toma da água que eu vou te dar, e isso vai fazer com que você nunca mais tenha sede. Eu e você precisamos nos saciar, a gente precisa estar satisfeito, porque todos os momentos que nós não estamos satisfeitos com o amor e com a presença de Deus, a gente se cansa,
buscando em outros lugares, a gente se cansa buscando nos relacionamentos, se cansa buscando nas pessoas, se cansa buscando no trabalho, se cansa buscando nos vícios, e um abismo que puxa o outro, quando a gente vê, a gente está cansado e decepcionado com nós mesmos, porque a gente não se vê satisfeito com nada. Infelizmente a nossa geração é uma geração muito insatisfeita, onde as coisas passam muito rápidas, onde num dia é uma rede social, no outro dia é outra, num dia a gente está no emprego, no outro dia é outro, não tem nada de errado nisso, mas é só porque a gente tem a tendência às vezes de ser muito insatisfeito com as coisas, porque a gente espera demais, da onde a gente não deveria esperar. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Eu ouvi uma história muito legal de um pastor de ovelhas, ele era pastor mesmo de ovelhas, de verdade, animalzinho, e ele era muito famoso porque ele chamava as ovelhas pelo nome e elas vinham. Ele conhecia cada ovelha pelo nome e tinha um nome que ele chamava em coletivo e automaticamente todas as ovelhas vinham. E aí um repórter foi entrevistar esse pastor de ovelhas, porque ele ficou impressionado com isso. E aí esse repórter começou a falar: e como é que você faz? Não, eu chamo, elas me conhecem. E aí o repórter pediu: eu posso tentar fazer isso? Aí ele pediu, perguntou qual que era a palavra. Aí ele vestiu a túnica do pastor, pegou o cajado do pastor, se vestiu de pastor. E quando ele começa a falar a palavra no coletivo, para que as ovelhas pudessem vir, ele começa a gritar, e instantaneamente todas as ovelhas fugiram. Deu tudo errado. Só que ele começou a falar de novo, e vieram mais umas 2 ou 3 ovelhas, no meio de um rebanho de 100, 200 ovelhas. E as ovelhas vieram nessa chamada desse pastor, desse falso pastor. E aí o repórter, impressionado, falou assim: olha, está dando certo. E aí o pastor falou assim: não está dando certo. É porque essas ovelhas são as únicas ovelhas doentes que eu tenho. E ovelha doente ouve qualquer voz. A ovelha doente, ela se entrega a qualquer voz que soe mais parecido possível, ela se entrega. Quais são as vozes que nós temos ouvido? A grande verdade é que quando a gente está um pouco triste, a gente ouve uma voz para que a gente possa ficar mais triste ainda. A grande verdade é que quando entra uma percepção sobre adultério no nosso coração, na nossa mente, a primeira voz que a gente ouve no trabalho, a gente cede essa voz. A grande verdade é que quando a gente passa por uma crise financeira, a primeira voz que chega no nosso coração: e se você fizer isso? E se você sonegar nisso aqui? E se você se entregar a isso? E se você pegar aquilo que não é seu? A gente cede, porque nós estamos doentes. O que eu e você precisamos fazer é nos saciar com a presença do Senhor, para que nós possamos ouvir somente a voz dEle, somente a voz do Senhor. Coloque a mão no seu coração, fala: Senhor, eu quero ouvir somente a Tua voz. Aleluia. Somente a Tua voz, Senhor. Eu não quero estar doente, porque diante da minha doença da alma, eu tenho ouvido tantas vozes, eu tenho me cansado tanto, eu tenho me entregue a tantas coisas. Senhor, eu quero ouvir somente a Tua voz. Ovelha doente ouve qualquer voz. Senhor, cura-me, cura-me. Quando eu me encontro com Cristo, eu tenho o louvor diante do meu coração, e eu tenho a satisfação. Obrigado, Senhor. Pode despedir o Teu servo, porque eu encontrei em Ti tudo aquilo que eu precisava. Senhor, pode despedir o Teu servo, porque eu cheguei numa dimensão onde nada mais importa, onde as coisas desse mundo nada mais me importam. Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, quando estava preso, já um pouco com a sua idade avançada, e ele fala isso nesse versículo, no capítulo 3, versículo 7 e 8, tem aí, Tulião? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo.
Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que o meu desafio, o seu desafio, a minha oração e a sua oração seja: Senhor, eu quero entrar nesse nível de fé, de dimensão, onde todas as coisas para mim não importam mais, até mesmo a morte para mim é lucro, porque eu vou me encontrar contigo. O que eu encontrei no Senhor eu não encontro em mais lugar nenhum. Eu me satisfaço no Senhor todos os dias. É isso que o Senhor quer passar no seu coração, amém? É isso que o Evangelho faz. Ele transforma a nossa vida por inteiro e nos leva a essa dimensão. Obrigado, Senhor. Mas em último lugar, no versículo 30, diz assim: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Versículo 32, luz para revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Agora, o Evangelho começou a entrar de uma maneira tão profunda no coração de Simeão. Ele louvou o Senhor, ele teve a satisfação, e agora ele teve a consciência da revelação. Ele é a luz para a revelação aos gentios. Fala comigo, revelação. Aleluia. Ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Sabe o que o Evangelho faz depois que ele te coloca numa dimensão de reconhecer que nós nada somos? Nós reconhecemos, nós recebemos e depois nós retribuímos. Simeão agora não estava mais pensando nele simplesmente, mas ele estava olhando, ele falou assim: essa aqui é a luz para a revelação para todos os povos. Agora ele não estava pensando mais simplesmente nele, porque ele estava satisfeito. E aí ele começou a pensar nas pessoas que estavam ao redor dele. Ele começou a pensar na sua família, ele começou a pensar nos povos não alcançados. Ele olhou para Jesus e falou assim: esse é a salvação para a nossa humanidade, esse é a salvação para os gentios, ele é a salvação para a minha família. Glória a Deus, porque agora ele me satisfez e eu sei que eu vou retribuir isso. É impressionante como a revelação de Cristo Jesus no nosso coração, aquilo que antes era uma simples expectativa, hoje é uma revelação. Aquilo que antes era uma expectativa, hoje é uma realidade. Sabe aquilo que você tanto espera acontecer em Cristo, ela se torna uma realidade. A expectativa de salvação em Cristo se torna uma realidade. A expectativa de ser aceito em Cristo, ela se torna uma realidade. A expectativa de ser amado em Cristo, ela se torna uma realidade. A expectativa de ser salvo, de ser livre da morte, ser livre do medo, ser livre daquilo que te prende em Cristo, ela se torna realidade, revelação. Amém? Em João capítulo 1 fala que Ele é o verbo que se fez carne. Ele era a palavra, Ele era a expectativa que agora se fez carne. E Ele fala que Ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a do Pai. Cristo habitou entre nós, e esse habitou é tabernaculou. A relação de Deus com o homem, desde do jardim do Éden, a primeira maneira era através do jardim, mas aí o homem pecou e foi colocado-se um véu diante desse relacionamento com Deus. Mas logo depois do jardim veio Moisés e foi construído um tabernáculo para que ali pudesse ter esse relacionamento com Deus. Depois disso vieram os reis e ali eles construíram os templos. E esse era o lugar de se relacionar com Deus. Mas o mais lindo de tudo é que aqui, o lugar de se relacionar com Deus, fala que em Cristo isso se torna uma realidade, porque o verbo habitou entre nós, Ele tabernaculou, Ele montou uma tenda
para poder morar junto com a gente. Amém? Glória a Deus. Mas tem algo melhor ainda, porque Jesus, quando sobe aos céus, ele fala o seguinte: olha, é importante que eu vá, na verdade é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E aí os discípulos devem ter ficado malucos: Senhor, o Senhor é Emanuel, é Deus conosco, o Senhor armou tenda entre nós, o Senhor tabernaculou entre nós, o que pode ser melhor do que Deus conosco? E aí Jesus fala: é o Consolador. Sabe o que é o Consolador? É Deus em nós. Melhor do que Deus conosco é Deus em nós. Glória a Deus. Quantos tem o Espírito Santo aqui neste lugar? Aleluia. Você é revestido do Espírito Santo na sua vida. Aquilo que era uma palavra, aquilo que era uma tenda, agora habita em você. Aleluia. Porque isso se torna realmente a realização. Agora está personificado, a salvação está personificada. Agora o amor, ele realmente está personificado. E entenda isso, que quanto maior o nível de revelação que você tem de Deus, maior vai ser o nível de intimidade que você tem com Ele. Porque quanto mais você conhece, quanto mais os seus olhos são abertos para aquilo que Deus está se revelando a você. Senhor, eu não sabia que o Senhor é aquele que pode prover na minha vida. Eu não sabia que o Senhor é aquele que restaura o meu casamento, mas agora eu estou provando disso. Agora eu estou entendendo a revelação que Tu és. Quanto maior o nível de revelação, maior o nível de comunhão que você vai ter com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu conheço a minha esposa, quanto mais eu sei aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, mais eu desfruto de comunhão com ela. Amém? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos para aquilo que às vezes ao seu redor, aquilo te consome. Simeão olhou Jesus e falou assim: Ele é a luz para a revelação, Ele é a luz para aquilo que estava escondido, Ele é a luz para aquilo que estava totalmente obscuro na minha vida. E a grande verdade é que tem um monte de área que às vezes é muito obscura na nossa vida. A gente começa a pensar no nosso futuro e fala assim: Jesus, o que vai ser de mim no meu futuro? A gente começa a olhar para o nosso casamento e fala assim: Senhor, eu já tentei de tudo. E aí você se encontra com Cristo e Ele é a luz para a revelação. E aí você se encontra com Cristo e Deus te mostra um caminho, Ele ilumina um caminho na sua vida que você fala assim: caramba, isso aqui estava aqui há todo tempo e eu não tinha visto. Mas isso só acontece quando nós nos encontramos com Cristo. Isso só acontece quando nós temos esse encontro, que aqui era tão esperado, e agora começa a fazer parte do nosso coração. Se você está nos visitando aqui pela primeira vez, ou se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu preciso te falar que você precisa se encontrar com esse Jesus, que te livra do medo, que te livra do medo da morte. Imagina, Simeão falou o seguinte: olha Deus, pode despedir o teu servo, eu posso morrer agora, eu não tenho mais medo da morte. Qual que é o maior medo que nós temos? É o medo da morte. Isso significa: Senhor, eu tenho em Ti tudo aquilo que eu preciso. E você que hoje precisa se encontrar com o Senhor, para se livrar dos medos, para se livrar dos vícios, para se livrar daquilo que corrói o seu coração, para ter o seu futuro entregue nas mãos dEle, para ter a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais totalmente entregue ao Senhor. Essa é a oportunidade que você tem de que realmente Deus vai se revelar a você e você vai se revestir dessa nova natureza. Amém?